para a gente conseguir atingir nossas metas, para a gente conseguir manter nossos projetos, a gente tem que lidar principalmente com a forma que a gente vê os nossos fracassos. Porque nos nossos fracassos, eles revelam muito sobre a gente, revelam sobre a nossa personalidade, revelam sobre nossos comportamentos, sobre nossa mentalidade. Eles revelam os pontos que estão errados ali. Fala, rapaziada, tudo bom? Aí, vim trazer uma informação aqui para vocês hoje interessante, tá? Se você quer evitar qualquer fracasso na sua vida, evitar qualquer frustração, vou falar aqui para vocês, é simples. É só vocês ficarem estagnados, ficar parados, não tentar mais fazer nada de novo, nada de produtivo, não gerar desenvolvimento nenhum na vida de vocês. Mas eu não aconselho isso, tá? Então, se você não quiser fazer isso, eu vou te mostrar aqui uma outra abordagem, uma forma de você ver seus fracassos, os seus erros de uma forma diferente, de uma forma que não vai te deixar estagnado, mas também não vai te deixar paralisado com todo esse medo. Porque a única forma da gente não errar é exatamente essa, é se manter parado, tá entendendo? O primeiro ponto que eu quero levar em consideração é que a gente tem que separar essa ideia de que o fracasso ele é totalmente o contrário do desenvolvimento, porque ambos andam juntos ali, tá entendendo? Eles caminham lado a lado. A gente nunca vai ter desenvolvimento se a gente não passar por certas experiências que são mais fortes, mais pesadas pra gente, tá, pessoal? Hoje em dia, o mundo ele quer que a gente só tenha vitórias. Você pode ver, se você abrir a internet vai estar cheio de gente que já venceu, cheio de gente que já está vencendo, que está no topo. A gente transmitir a jornada não é lucrativo, não dá visualização, não dá engajamento à jornada. Todo mundo só quer ver o ponto final, quer ver a linha de chegada daquele objetivo. E se você for ver, pegar aí a história de atletas, empreendedores, de pessoas que foram extremamente relevantes ao longo da história, você vai perceber que o fracasso, ele não só esteve presente na vida dessas pessoas, na história, na trajetória dessas pessoas, como ele foi fundamental, tá? Eu já assisti alguns documentários e esse foi um ponto que eu fiquei muito impressionado. Como é que a gente imagina, por exemplo, os irmãos que criaram aquele Sucrilhos Kellogg? Como que a gente imagina que aqueles caras já faliram diversas vezes antes de iniciar esse negócio milionário? Henry Ford também. Como que você vai imaginar que um gênio, um cara fora fora das normas ali, fora de série aquele cara? Como é que você vai imaginar que aquele cara já faliu várias vezes? Mas é isso, pô. A gente vai aprendendo essas coisas, tá, pessoal? Trouxe uma frase aqui para compartilhar com vocês. A vida do homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. É uma frase de Marco Aurélio, relacionado com o estoicismo. Eu tenho visto algumas frases ultimamente sobre estoicismo e eu tenho achado muito interessante o fato de ele lidar com tudo isso através da nossa interpretação. Porque, de acordo com essa frase aqui, ó, vou ler novamente, a vida do homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. A nossa vida, quer dizer que o valor da nossa vida, o significado dos acontecimentos da nossa vida, eles são determinados por nós mesmos. E isso é um poder absurdo. Quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que o problema não é o fracasso em si, o acontecimento, mas sim a forma como a gente lidar com aquilo, tá? Trouxe também outra citação relacionada de um livro Mindset, que fala que a gente pode interpretar o mundo
de duas formas, através da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. Na mentalidade fixa, o fato do fracasso, ele se torna um diagnóstico. A gente assume aquela postura de eu não sou capaz de fazer isso. A gente se rende. Já na mentalidade de crescimento, ele já é uma abertura para você perceber que você pode melhorar, tá entendendo? Você pode se sentir ali daquela forma, não estou pronto agora, porém eu vou me preparar e eu vou conseguir. E a gente tem que perceber a diferença entre essas duas formas de abordagem. Nossos fracassos, eles não podem ser vistos como falha no nosso pessoal, porque isso é normal. Fracassar é normal, é natural, tá entendendo? E faz parte do processo. A gente não pode ver aquilo ali como um ponto final. Para a gente conseguir atingir nossas metas, para a gente conseguir manter nossos projetos, a gente tem que lidar principalmente com a forma que a gente vê os nossos fracassos. Porque nos nossos fracassos, eles revelam muito sobre a gente, revelam sobre a nossa personalidade, revelam sobre os nossos comportamentos, sobre nossa mentalidade. Eles revelam os pontos que estão errados ali. Quando você percebe por esse ponto de vista, a gente vê o fracasso até como uma ajuda, porque ele é realmente uma ajuda. Se você não tivesse o fracasso ao longo da sua trajetória, você não iria saber como chegar num certo nível de constância, num certo nível onde você já tirou ali, já eliminou grande parte dos erros, grande parte dos pontos que podem te levar a errar, que podem te trazer mais e mais fracasso. Os pontos que o fracasso revela em si, eles são pontos que iam te condenar a não conseguir atingir as suas metas. Tá entendendo? Então, a gente tem que ver tudo isso dessa perspectiva, com essa forma de interpretação. A gente não pode pegar esse fato de ter fracassado, de ter terminado ali e abandonar tudo, se sentir incapaz. Porque, na verdade, essa situação de fracasso, ela está só mostrando para a gente o ponto que a gente tem que melhorar. A gente não tem que analisar o fracasso com tristeza, a gente tem que analisar de forma ali, com uma interpretação profunda, para saber por que deu errado. Só que a gente tem sempre essa ideia de que o fracasso ele é o ponto final. Eu vejo que é muito para a limitação da nossa capacidade mental, da nossa capacidade produtiva. Porque se a gente fosse muito encorajado, a gente seria capaz de fazer coisas inacreditáveis, realizar feitos incríveis, tá? Então, como eu falo para vocês, rapaziada, fracassar é humano, é normal. A gente não pode fugir disso, não tem como fugir disso. A única forma de fugir dessa situação, desse acontecimento, é ficando estagnado. E ficar estagnado não é uma opção. A gente tem que se desenvolver pessoalmente, a gente tem que se desenvolver intelectualmente, a gente tem que evoluir, manter progresso. Nós não podemos ficar parados. É parte da gente, tá entendendo? Então vamos ver esse contexto todo, analisar todo esse contexto de uma forma que a gente possa, após os fracassos que a gente tiver, a gente possa se tornar mais fortes, tá entendendo? Eu mesmo, um fracasso para mim que foi muito marcante foi quando eu estudava para fazer vestibular e toda a minha rapaziada, meus amigos lá passaram e eu não passei. Aquilo dali para mim foi horrível, um fracasso de verdade. E por sorte, eu não sei o que me levou aquilo tudo, mas a forma como eu lidei com isso foi estudando mais. No outro ano eu passei em 3 faculdades e 3 concursos públicos, estudando.
Tá entendendo? Então eu não usei o fracasso ali para me abater. Eu não usei o fracasso ali para me deixar desmoralizado. Eu percebi meus erros, corrigi e atingi as minhas metas. É por isso que eu falo, olhar por essa perspectiva vai fazer diferença, vai dar resultado, tá, rapaziada? Se você tem algo mais a acrescentar ao nosso conteúdo, um insight interessante de um livro, recomendação, algum comentário de como você conseguiu lidar com o fracasso de uma forma inteligente, autêntica, que pode ajudar outras pessoas, deixa aí nos comentários também, tá, pessoal? Vamos trocar aí várias experiências e continuar com esse foco. A gente não pode perder o foco da melhora. Então, tudo que acontecer, vamos absorver os pontos positivos, analisar os pontos negativos e usar tudo para impulsionar a gente. Tá, pessoal? Valeu e até logo.